Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gladson. E aí, alguma novidade de quarta-feira para cá? Não, né? A única coisa que eu queria ver com vocês, assim, lembra que eu falei segunda-feira que a gente vai ter uma aula de exercícios, né? De dúvida, de resolução de questões antigas, de provas antigas, com o Lucas, né? Que é o bolsista de docência assistida. Aí está confirmado, vai ser na sexta-feira às 17 horas e no sábado às 9 da manhã. Tá? Assim que terminar aqui a aula, ele já me passou o link do Meet, né? E eu coloco uma notícia no Cigarro com esse endereço. Vai ser exatamente a mesma aula, né? Mas quem quiser assistir as duas pode assistir, mas ele vai resolver as mesmas questões da sexta no sábado. E vai tirar dúvida também, né? Então, quem tiver alguma dúvida, né? Ou sobre outro assunto, ou sobre essas questões que ele for resolver, né, já pode ir se organizando aí também para levar, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Da gente começar, na verdade? Não? Então, vou projetar aqui o roteiro de hoje, tá? Aqui não está aparecendo o símbolozinho que eu estou apresentando, mas tá, não tá? Minha tela, vocês estão vendo, né? O roteiro? De vez em quando ele dá uns bugzinhos assim. Pronto, ótimo, Aline, obrigada. Então, esse é o último assunto, né, dessa segunda unidade, né? Que é basicamente a gente ver como que a gente aplica as equações de potência, né? As equações de potência que a gente viu aqui na segunda unidade já, aplicadas para circuitos em corrente alternado. Lembrando que com o circuito de corrente alternado, a gente passou a incluir os elementos reativos, né? Indutor, capacitor, e com isso veio essa potência reativa também, né? Então, quando eu falar em potência, agora eu sempre vou falar num sentido mais amplo, né? Que seria a potência complexa, né, mais completa, né? Que é um fasor, né? Com módulo, com a fase que representa por trás aí um sinal sinoidal, tá? Essa aula, né, quem viu o roteiro todo, né, percebeu, assim que, basicamente, a gente vai multiplicar por 3 a potência do monofásico para obter a potência do trifásico. Aí, isso gera, assim, eu posso fazer algumas simplificações, aí tem algumas equações que eu posso deduzir, né, a partir disso, mas o teor é esse, aqui a potência trifásica é 3 vezes a monofásica. Isso vale, né, para a raiz da potência, né, que seria o quê? A minha potência total, né, por exemplo, a minha potência complexa, o módulo dela vai ser, da trifásica, vai ser 3 vezes o módulo da potência monofásica. Se você pensar na potência complexa, né, se eu separando em parte real e imaginária, né, e a trifásica sendo 3 vezes a monofásica, então eu posso pensar que a parte real da trifásica é 3 vezes a parte real da imaginária, ou seja, a potência ativa, né, é 3 vezes uma da outra. Já a minha potência reativa, né, trifásica, também vai ser 3 vezes a potência reativa monofásica, tá? Mas lembrem-se que sempre que eu estiver tratando com uma potência complexa, ela vai ser uma soma vetorial, tá? Então, eu tenho a parte real, que é o meu P, que é a minha potência ativa, e tenho a parte imaginária, que é o meu Q, que é a minha potência reativa. Então, se eu for somar potências, pense sempre que eu tenho que fazer essa soma, essa relação aí, considerando que ela é um fasor, tá? Então, eu escrevo na forma vetorial, tá bom? Bom, e a gente vai aplicar, né, a aula passada a gente viu os circuitos trifásicos, a gente vai aplicar, né, aquele tipo de configuração, o sistema em delta, o sistema em Y, né, dependendo da configuração que for. E sempre, quando eu disser, a potência da carga, a potência do gerador, quando eu faço a relação entre trifásico e monofásico, sempre eu digo que a potência trifásica é 3 vezes a monofásica, quando eu me refiro aos valores de fase, tá? Então, se eu pegar
tensão de fase, corrente de fase, eu sempre posso relacionar com o trifásico, né, se eu considerar os valores de fase. Né, eu estou falando isso porque tem algumas deduções, né, onde escreve as tensões de linha em função os parâmetros de linha em função dos parâmetros de fase, né, então aí eu posso ter uma variação dependendo da minha configuração, tá, então sempre que eu for pensar 3 vezes, é sempre pensando nos valores de fase, tá. Se eu for pensar na potência complexa como sendo V de fase e de fase conjugada. Tá? Bom, eu fiz um videozinho deduzindo esses valores dessas potências, fazendo um resumo aí para o caso trifásico, né? Um texto aqui, né, para ter um material de apoio, né? E na sequência tem alguns exercícios. Da teoria, né, de potência trifásica, alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, algum comentário? Nada? Tudo tranquilo? Tá joia. Bom, aí eu passei aqui alguns exercícios, né? De novo aqui também, ó, botei poucas figuras, né? Botei só essa, que às vezes as pessoas têm dificuldade em visualizar essas cargas paralelas, né? Eu coloquei essa figura. Essa aqui também, que também poderia eu ter só descrito aqui no enunciado, né? Eu só tenho aqui a carga com 2 elementos em série, né? Um resistor e um indutor, né? E essa figura aqui também, porque eu também tinha a configuração em paralelo de uma carga em Y e de uma carga em triângulo, tá? Mas, basicamente, né, a ideia é que a gente consiga fazer esses desenhos, obter esses desenhos a partir de uma descrição, tá? Então, de novo, eu sugeri a aula passada, e estou sugerindo aqui para vocês que a gente faça essa relação, né, quando tiver um texto lá, tiver um enunciado, eu tentar sempre desenhar, porque fica mais claro, né, às vezes inibe que você cometa algum erro bobo por uma questão de nomenclatura, alguma coisa desse tipo. Né? O ideal é sempre que vocês tentem desenhar quando estiverem resolvendo. Aí eu pergunto em relação a essas questões aqui desse roteiro, né, sobre potência e circuitos trifásicos. Alguém teve alguma dificuldade, teve alguma dúvida, alguma coisa não bateu, não deu muito certo? Luca está perguntando aqui no chat, né, como é que a gente vai lidar com um sistema que não seja equilibrado. Na verdade, a facilidade que o sistema equilibrado nos dá por exemplo, eu tendo uma fonte de uma das fases do gerador, por exemplo, conhecendo o valor de uma tensão de uma das fases, como eu sei que o sistema é equilibrado, as outras 2 fases vão ter vão ter a mesma amplitude e a mesma frequência. E como é equilibrado, também eles vão ter uma defasagem de 120 graus. Então, eu conhecendo uma das fases do gerador, eu consigo escrever as outras 2. E daí consigo resolver meu circuito. Esse sistema não sendo equilibrado, eu preciso primeiro saber qual é a tensão de cada uma separado, né? Porque eu não tenho como prever qual é esse desbalanceamento. Então, quando eu for resolver, eu já tenho que considerar cada tensão de linha também vai ser um valor diferente, em decorrência desse desbalanceamento. Então, por exemplo, se eu tenho, não sei se vocês lembram, ano passado eu montei um sisteminha Y delta, né? O gerador em Y e a carga em delta. Eu disse, olha, aqui se vocês olharem bem, eu tenho três malhas, né? Se você desenhar aí, você vai ver que tem 3 malhas. Então, no caso do sistema desequilibrado, eu preciso percorrer as malhas, porque esse desequilíbrio faz com que esses valores de corrente de uma e de outra sejam diferentes, de tensão em cima de um elemento e de outro seja diferente, né? E não simplesmente essa relação entre de 120 graus de defasagem com a mesma amplitude, isso não vai existir mais, tá? Fica um pouquinho mais complexo para resolver, mas, né, assim, também é possível de ser analisado um sistema desequilibrado. Mas aqui a gente só vai trabalhar com os sistemas equilibrados, tá bom? Ficou claro, Lugar? É isso que você tinha perguntado? Ah, joia. Nada. E em relação a essas questões aí do roteiro, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Certo, Samara. A questão 4, vamos comentar ela um pouquinho, então. Considerando a carga conectada em Y, vista na figura, determine.
Ó, aqui primeiro, né, eu conheço aqui, eu tenho um sistema, a linha de transmissão, eu não sei qual é a configuração do gerador, tá? Mas aqui eu conheço os valores das tensões de linha, tá? Que às vezes é suficiente, né, que é o caso aqui. E essa tensão de linha, né, isso aqui é o que acontece na prática, né? Eu tenho uma carga tanto trifásica quanto monofásica, e o que acontece? Eu tenho uma carga, aí vou penduro na linha. A próxima carga, ela é conectada em paralelo nessa mesma linha. E eu vou adicionando as cargas em paralelo. Isso porque, imagine as cargas sendo casas. Tem uma rua que passa lá pensamento trifásico, né? Aí eu penduro uma casa que tem alimentação trifásica, boto lá em paralelo. Boto outra casa em paralelo e vou botando todas as casas em paralelo. Se não fosse em paralelo, né? Se fosse em série, por exemplo, se desse um problema em uma das casas, eu ia interromper o fornecimento de energia para as demais. Então, o fato de ser em paralelo, aí tem toda uma proteção, né, que é prevista em norma. Aí, se dá algum problema em alguma casa, algum curto, né, algum problema com algum eletrodoméstico que faz com que a corrente suba muito, né, ou a tensão tem alguma variação, né, que possa prejudicar o sistema elétrico, a rede elétrica, a proteção vai atuar e vai, tipo, isolar aquela casa, tira aquela casa, e o restante do sistema continua funcionando normalmente, né, então é assim que funciona. A gente vai sempre pendurando as coisas em paralelo, né, claro, e com as devidas proteções. Então, aqui eu tenho duas cargas, né, eu tenho uma, se vocês olharem, ó, tá ligada em Y, nesse sistema trifásico, que é a carga que o problema está se referindo, e eu tenho também uma outra carga que está ligada em delta, certo? As duas cargas estão em paralelo. Eu posso desenhar aqui as duas juntas, ou então eu posso desenhar, continuar aqui com a minha linha trifásica, penduro o Y aqui, e lá na frente penduro o delta. Poderia desenhar assim também, né? As duas estariam em paralelo da mesma forma. Bom, eu peço aqui a potência média para cada fase, a potência média total, certo. É para cada fase, total tá por 3, né? Agora aqui, eu não sei se ele está. Agora eu fiquei na dúvida do enunciado dessa questão, porque eu tenho duas cargas, né? Mas no enunciado diz assim: considerando a carga conectada em Y, vista na figura. Eu não sei se essa potência ele quer só do Y para cada fase. A potência reativa para cada fase é potência reativa, potência aparente. Eu vou fazer assim, eu vou calcular as duas da letra A, porque a gente vê pela resposta se está se referindo a só da carga em Y ou se a carga total, tá? É até bom que a gente vê o paralelismo de cargas aí. Então, só um instantinho que eu vou ficar sem ouvir vocês, que eu vou mudar aqui para a câmera daqui, tá? Só um minutinho. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Ah, obrigada. Sim, então vou voltar aqui. Pronto. Aqui, ó, o que é que eu estava dizendo em relação a pendurar esses dois sistemas, né? Eu tenho aqui a minha linha de transmissão, as 3 fases, né? Vou chamar aqui de fase ABC. Aí eu venho, né? Pense que isso aqui é o que está no poste, que está passando, né, pela cidade aí. Aí eu tenho uma carga que é ligada em delta, que eu vou ligar aqui, aleatório aqui. Fase A, fase B, e aqui na fase C, né? Essa primeira carga é onde eu tenho aqui, já tá em ohm, né? Ó, ela tem, se você olhar o triângulo, eu tenho o resistor vale 6 e o capacitor vale 8 ohms. Então, ó, aqui eu vou ficar com 6 menos, né, na verdade. Tá estranho porque o capacitor é sempre negativo, talvez isso dê diferença lá, ó. Agora que eu tô vendo que tem esse erro nessa questão. Pronto, essa carga do delta é 6, eu vou botar o menos, porque o capacitor, ele sempre vai dar negativo, tá? Então, eu vou botar 6 menos J8, tá? Ohms, que é a impedância por fase da carga que está em triângulo. Aí depois eu vejo a resposta lá, eu acho que talvez esteja com mais aqui. Talvez por isso tenha dado errado. Viu, Samara, a sua, né? Porque realmente tem esse errinho nessa questão. Aqui é menos 8, não 8, porque o do capacitor é negativo. Mas, enfim. Eu não notei isso. Né?
Mas aí eu não sei se realmente o erro na resposta está com o erro ou está sem o erro, mas enfim. Vamos resolver que aí fica claro. Pronto. E eu tenho uma outra carga que está em paralelo com essa, que está ligada em Y. Deixa eu desenhar assim. Vou ligar aqui na fase A, na fase B, e aqui na fase C. E esse Z aqui, ó, o resistor vale 4, né? E o indutor vale 3. Então, aqui vai ficar 4 mais J3 ohms. Né? Aí eu peço, na letra A, a potência média para cada fase e a potência média total. Eu vou calcular a potência média dessa, e a gente vê as duas, porque aí a gente vê o que é que está no gabarito, porque a potência média não vai mudar por causa dessa diferença, né? Que a potência média, que é a potência ativa, ela está associada com o resistor, então ela vai depender só da parte resistiva. Sim, e a informação que eu tenho também aqui, ó, é que a minha tensão de linha, vou pegar minha referência aqui, tá? Ela vale 200, vou pegar uma aqui, 200 faz 0 graus volts, tá? Pronto. Aí, da relação dos triângulos de carga e triângulo de potências, né, a gente sabe o seguinte. Eu tenho aqui para o triângulo de potência, né, que é o S, aqui é o P, aqui é o Q. E da minha impedância, aqui é Z, aqui é R e aqui é Q. Eu tenho uma relação, o S está para o Z total, assim como o P está para o R, assim como o que é X. Assim como a potência reativa está para a reatância. Tá? Então, posso sempre associar dessa forma. O que eu quero dizer com isso? A minha potência ativa ela vai depender somente da resistência. E a minha potência reativa vai depender somente da reatância. Tá? Né? Eu quero dizer que não tem cruzamento. Por exemplo, a potência ativa não depende da reatância. Né? Não tem sentido isso. Eu posso analisar esses dois triângulos, o de potência e da impedância, né? E pensar dessa forma. Tá? Mas, como eu tenho esse elemento todo, se eu quiser pensar de uma forma mais, digamos assim, abrangente, calcular a minha potência complexa e depois ver qual é a parte da potência ativa, eu posso fazer assim também, tá? Mas vamos lá. Ó, eu sei que o meu S... Eu vou tentar, tipo, deduzir a equação para a gente ir fazendo passo a passo, né? É VI conjugado, certo? Só que aqui eu não tenho corrente, né? Eu tenho tensão, certo? Então, eu vou escrever da lei de Ohm, V igual a ZI. Aí aqui, ó, eu sei que o S, né, se eu substituir aqui o I, o V sobre Z, eu já fiz essa dedução, né? Então, vai ficar o módulo de V ao quadrado, né? Dividido por Z conjugado, né? Acho que no slide, no vídeo também tem essa dedução, tá? Mas aqui, quando eu substituir, for resolver, eu já fiz isso aqui em outra aula, né? Então, não vou repetir, mas vai me dar isso aqui, né? Porque vai ficar o fasor de tensão vezes o seu fasor conjugado, isso dá só o módulo ao quadrado, tal. Daqui, eu tenho duas opções, tá? Eu estou fazendo esse passo a passo para você saber de onde está vindo essas equações, mas eu tenho duas opções. Ou eu acho o meu S todo, né? Aí vou achar P mais Q, e daqui eu tiro a minha relação. Ou então, eu posso já substituir, por exemplo, como é que eu escrevo o P em função do S, né? Eu sei que o P, né, é S cosseno teta. Eu posso substituir aqui, se eu quiser, tá? E o Z, eu sei que o R vai ser Z cosseno teta. Eu posso fazer essa substituição e escrever, né, a função P, que vai dar justamente isso. P vai ser V2 sobre R, tá? Mas, enfim, vou achar a potência mais completa, né, mas eu poderia ir substituindo aqui para achar a expressão de P em função de R. Mas quando eu fizer isso aqui, né, eu vou ficar o módulo de V 200, né, notem aí no desenho, ó, que eu tenho 200, fase 0, 200, 120, 200 menos 120, mas já não está definido, né, a sequência de fases aí, porque realmente não faz diferença. Então, eu vou ficar com 200 ao quadrado. E note o seguinte, eu estou fazendo isso aqui por fase, tá? Eu estou pegando essa minha potência, estou pegando a tensão de uma fase, né? Sim, um comentário que eu também não fiz. Note que aqui a tensão de linha, eu estou fazendo em cima do Y, né? Eu estava calculando do delta. Mas eu vou fazer dos dois, né? Para o delta, deixa eu botar aqui, vou chamar aqui de carga 1 e aqui de carga 2. E aqui eu vou fazer da carga 1. Para o delta, essa minha tensão aqui, né?
quando eu for aplicar, sempre for aplicar essa expressão da potência, né, eu vou ter de trabalhar sempre com os valores de fase, né? Aqui eu tenho 200 fase zero de linha, né? Mas aí, como eu estou trabalhando com a carga em delta, a minha tensão de linha é igual à minha tensão de fase. Então, nesse caso aqui, o V vale 200 também, porque eu estou trabalhando com a primeira carga, tá? E o meu Z conjugado, né, vai ficar 6 mais J8, né? Com isso, eu consigo encontrar aqui a minha potência complexa. Vou chamar de potência 1, né? O que eu estava enfatizando, acabei arrodeando e não esqueci. Quando eu uso essa expressão V conjugado, eu estou me referindo a tensão de fase e de fase. Ou seja, essa potência que eu estou calculando aqui é a potência monofásica, tá? Então, eu vou até botar aqui, ó, esse S monofásico para o delta, tá? Para cair em delta, vai dar isso aqui. Deixa eu ver quanto é que isso dá. Deixa eu botar aqui no Wolfram. 200, 200 ao quadrado, dividido por 6 mais 8. Já vou botar aqui em módulo e fase. Pronto, isso aqui, ele vai dar 4.000 fase menos 53, né? Mas como eu quero saber a potência média, né? Então, já vou botar aqui em real imaginário, porque eu já sei quem é a potência ativa e já sei quem é a potência reativa, tá? Ele vai ficar aqui 2.400 menos J 3.200 volt ampere, tá? Então, quer dizer que para a carga em delta, o meu P é 2.400 e o meu Q é 3.200. Isso por fase. Se eu quiser saber qual é esse valor trifásico, aí vai ser 3 vezes a potência ativa, né? 3 vezes a potência reativa, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, deixa eu voltar aqui para você. Vou achar agora essa potência, só que para carga em Y. Porque a gente, como eu disse, né, eu vejo no gabarito se ele está lá a resposta só do Y ou se é a total, né? Que ele quer a potência média para cada fase e a potência média total. Eu não sei se é para cada fase da carga ou para cada fase, né, da linha, né? Realmente ele não está muito claro aí, porque no enunciado ele se refere à carga em Y só, tá? Mas deixa eu botar aqui. Então, na segunda carga, que é ela em Y, né? Vou repetir isso aqui, só que vou fazer para o Y. Qual a diferença? Que o módulo da minha tensão agora não é mais 200, né? Por quê? Eu sei que V de linha é igual a raiz de 3, V de fase e uma defasagem de 30 graus. Então, se o meu V de linha é 200, fase zero, né? 200 fase zero, aqui raiz de 3, V de fase 30 graus. Então, meu V de fase, né, se aqui for a fase, o meu V de linha aqui for AB, aqui a fase A, né, eu não vou botar porque eu só quero o módulo, não faz diferença, tá? Mas isso aqui vai ficar 200 fase zero, dividido por raiz de 3 fase 30 graus. Ou seja, isso aqui vai ficar, vou deixar assim, tá? 200 sobre raiz de 3, fase menos 30 graus. Então, o meu módulo de VF vai ser 200 sobre raiz de 3, tá? Eu vou apagar o desenho, tá? Para ficar com espaço aqui. Pronto. Aí, continuando aqui, eu tenho o seguinte, eu vou fazer essa mesma expressão agora, né? Então, o meu S, que também vai ser monofásico, porque eu vou considerar V de fase, tá? V conjugado. Aí aqui vou considerar a mesma relação, né? Que vai ser igual a módulo de V ao quadrado sobre Z conjugado. Então, meu S vai ficar, o módulo vai ser 200 sobre raiz de 3 ao quadrado, dividido pelo Z do Y, que vale... eu apaguei, não foi? Deixa eu... mas tem aqui. É 4... Como é conjugado, vai ficar menos J3, tá? Então, isso aqui... Deixa eu olhar de novo, não vou falar.
3. 200 sobre raiz de 3 ao quadrado, dividido por 4, menos J3. Pronto, eu vou botar em real imaginário aqui também. Em real imaginário, isso vai ficar 2.133,3333 mais J1.600 volt-ampere. Aí deixa eu só ver a resposta que está lá no gabarito para eu ver se ele está se referindo ao monofásico só do Y ou se da soma dos dois. Deu 1.200. Está estranho isso aqui mesmo. Ele botou 1.200 como sendo monofásico. Deixa eu ver se tem alguma continha errada. Peraí. Ó, vou só recapitular, ver se tem alguma continha errada, tá bom? Porque ele botou lá como resposta, acho que tá 1.200 por fase, né? Só que as duas deram maior. Não tá certo não, isso lá. Mas vamos ver se a gente não errou nenhuma conta, me ajudem aí se tem alguma coisa diferente. Então, primeiro, para cada fase, aqui para o delta. Para o delta, a gente vai ter o V2 sobre Z, o V é 200 mesmo, não tem para onde correr, né, ao quadrado. E aqui o meu Z, que vai ficar 6 mais J8. Só confirmem para mim essa continha, ver se ela está certa. 200 ao quadrado dividido por 6 mais J8, ver se dá isso aqui. 2.400 menos J3.200. Pode ser que eu tenha errado alguma conta aqui, não sei. Aí deixa eu ver aqui do Y. Do Y, fazendo a conversão de linha para fase, de linha de fase vai ficar 200, fase 0, dividido por raiz de 3, fase 30, certo? Aqui não tem como correr não também. Então, aqui o módulo vai ficar 200 sobre raiz de 3 ao quadrado, dividido pelo do Y, que é 4, sim, ó, conjugado, e fica menos J3. Realmente, sim, aqui não tem nem muita conta para a gente ter errado. Alguém deu uma olhada se esse valor tá... Professor, o que eu vi aqui tá ok, tá batendo aí. Mas não deu lá 1.200? Não, tá batendo com o que você escreveu, no caso. Sim, As você contas fez estão igual a certas, mim. já que você... Isso. Eu acho que o gabarito que tá com algum errinho aqui. Eu posso até ver depois com mais calma, mas para esses valores, com certeza tem muito pouco aqui. Tá só 1.100 por fase? Né? Ou 1.200? Isso. A letra A. Tá estranho. Mas essa conta você fez também deu a mesma coisa, né? É isso que você quer dizer, né? Isso. Deu exatamente igual. Não, aí, olha só, eu vou só aproveitar e vou falar do paralelismo de cargas, né? O gabarito tem alguma coisa estranha. Eu vou dar uma olhada, se tiver alguma coisa que eu não estou considerando agora, eu volto a falar com vocês na próxima aula, mas eu acho que realmente é um erro lá. Sim, enfim. Se por um acaso, né? Porque o que está confuso nessa questão é porque, assim, no enunciado ele diz assim, considerando a carga conectada em Y vista na figura. Então, eu teria de olhar só para o Y, né? Só que eu olhando só para o Y, como eu já sei qual é a tensão que essa carga está submetida, essa outra carga não importa, tá? Por quê? Porque a tensão, independente dessa outra carga, em cima do Y vai ser a mesma. Mas digamos que eu quero saber os dados da linha do gerador. O que é que de potência o gerador está sendo demandado em decorrência dessas duas cargas? Como é que eu considero as duas juntas? Bom, se for separado, a gente vai considerar assim, né? A minha potência da carga em delta somente vai ser essa. A minha potência da carga em Y somente vai ser essa, tá? Se eu quiser considerar as duas juntas,
eu vou ter que fazer essa soma vetorial, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, da carga em delta, a carga em delta é capacitiva, né? O triângulo está para baixo. Da carga em delta, eu vou ter esse triângulo, certo? Onde aqui é a minha potência ativa, que é 2.400, e aqui o OS, né? E aqui é a minha potência reativa, que é 3.200, só que ela é negativa, né? Por isso dá para baixo. Volt ampere reativa. E eu vou ter de somar com a carga do Y, né? Aí o triângulo é para cima, porque é uma indutiva, onde o P é 2.133, tá? E a minha parte reativa é 1.600 volt ampere reativo. Então, como é que eu somo essas duas cargas? Se eu quiser, por exemplo, saber qual é a potência total. É bem simples essa soma. Eu vou somar a parte ativa com a parte ativa e a parte reativa com a parte reativa. Então, se eu quiser somar as duas cargas juntas, né, a minha potência total por fase, né, porque essa aqui é a potência por fase, e essa aqui também é a potência por fase do Y, a potência por fase do delta. Então, quando eu somar as duas, eu vou ficar com a potência monofásica total sendo 2.400 mais 1.600, né? Então, eu vou ficar 3.000, 4.000, né? Vai ficar com 4.000. Aí aqui eu tenho que ver quem é o maior. Eu tenho negativo da carga capacitiva, 3.200, e tenho positivo da carga indutiva, 1.600. Então, ó, tá prevalecendo a negativa. Então, aqui vai prevalecer a negativa. Menos J, 1.600, né? 1.600, isso tudo volt ampere. Então, a minha potência total por fase seria essa, né? Então, se eu quisesse saber a potência trifásica, seria 3 vezes essa daqui, né? Porque essa é a monofásica por fase, então a minha potência trifásica seria, a potência ativa seria 12.000 e a minha potência reativa seria 3 vezes 1.600, né? Então seria essa relação. É bem simples mesmo, assim, é só eu somar parte real, parte imaginária, parte imaginária. O que que muda? O que que não tem a relação direta? A minha potência aparente, né? Uma não é 3 vezes a outra, porque quando eu faço isso, né, esse meu triângulo aqui, não, ele dá, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem em mente que essa é uma soma vetorial, tá certo? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não posso simplesmente somar hipotenusa com hipotenusa, né? Porque, dependendo de como eu tiver as configurações, podem não dar uma relação linear, tá? Nesse caso, como a relação é a mesma, vai dar, mas se não for uma relação linear, né? Se eu aumentei tantos por cento só a potência reativa, aumentei tantos por cento só a potência ativa, essa soma não é direta, tá? Mas nesse caso realmente vai dar porque o fator é o mesmo, tá? Mas enfim, realmente essa questão está um pouquinho confusa mesmo, né? Está meio enrolada e a resposta não tá de acordo lá. Eu não sei, eu acho que eu considerei um enunciado de uma questão, eu acho que eu usei a figura de outra. É isso que eu tô desconfiada. Mas eu vou olhar direitinho e qualquer coisa eu corrijo lá no CGA para vocês, tá bom? Se realmente tiver um erro. Certo? Fico, assim, pelo menos Tá certo, professor. bateu com o que você fez, não foi, Samara? Isso, deu certo. Ah, que bom então. É o que importa. Obrigada. Nada. Alguma outra questão, pessoal? Alguém quer comentar? Ah, obrigada, Jefferson. Jefferson, você conseguiu, você calculou, né, para a gente dar uma olhadinha? Que bom. Nenhuma dúvida mais em relação a nenhuma outra questão? Essa aqui é bem parecida, ó. Tem um paralelismo de carga, né? Tem uma carga em Y e tem uma carga em delta, né? Como a gente quer a corrente de linha do gerador, ou seja, a corrente total, então eu vou ver a equivalência dessas duas cargas, né? Aí eu tenho mais de uma forma de fazer. Eu posso converter por exemplo, o delta para triângulo, para Y, o Y para delta, e considerar como se fosse uma carga só, ou eu posso fazer como a gente fez, calcular a potência dessa, ver a potência que as duas geram,
né? E daí usar o valor dessa potência aqui para encontrar essa corrente, né? Tem mais de uma forma de fazer. Na verdade, nesse assunto dessa segunda prova, sempre, todas as questões têm muitas possibilidades de formas de serem resolvidas, né? É a prova que dá mais trabalho para corrigir, porque cada um pode fazer de uma forma completamente diferente. Por um lado é bom, né? Tem esse lado ruim, mas por um lado é bom porque é impossível ter duas provas iguais. Então, é muito fácil de ver quando uma pessoa copia da outra, né? Justamente porque os caminhos, assim, tem muitas possibilidades, né? Mas, enfim. Ninguém tem nenhuma dúvida em nenhuma outra questão? O ângulo de fase da tensão é zero. Deixa eu ver aqui, na verdade, quando não é dado o ângulo, teoricamente, você não pode assumir um ângulo para aquela tensão, tá? Agora, sim, se o que importa é um ângulo relativo, né? Por exemplo, eu tenho um fator de potência de 0,8 atrasado, né? Atrasado quer dizer que é indutivo, né? Ou seja, quer dizer que a corrente está adiantada, está atrasada em relação à tensão. Então, aqui, se eu considerar a tensão em uma referência X, eu sei que esse ângulo vai dizer o quanto que essa corrente está distante dessa tensão, tá? Que é isso que importa, porque esse ângulo é o ângulo, né, da defasagem entre tensão e corrente, é o ângulo da impedância e é o ângulo do triângulo de potências, tá? Que é o ângulo da potência complexa. Então, dependendo, se você precisar desse ângulo, por exemplo, para calcular uma tensão de fase ou de linha, né? Aí isso vai dar problema, né? Porque é um valor específico. Mas se você quiser saber só uma posição relativa, como é o caso dessa questão, eu posso posicionar essa tensão e pensar nela em qualquer ângulo, né? Porque o que importa é o ângulo relativo da tensão com a corrente. Entendeu, Jefferson? Ficou claro? Pronto. Normalmente, a não ser que a gente diga, escolha tal tensão ou tal corrente como referência, aí você põe ela no zero, né? Mas se não tiver assim, você pode adotar em qualquer valor, se a questão for essa, né? Em relação à posição entre tensão e corrente, certo? E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu vou botar... Rapidão, professora. Em relação a essa aula de exercícios de sexta-feira, a gente vai receber o link via e-mail, vai ficar no SIGA. Eu vou colocar, eu falei no início da aula, assim que terminar essa aula, eu vou colocar uma notícia, né, que o Lucas já passou para mim, qual é o link da turma lá, o link lá do Meet, né, para usar, aí eu vou botar numa notícia no SIGA, já. E vou botar também já o roteiro da próxima aula, quem quiser já dar uma olhadinha amanhã, para ter alguma dúvida, né, para sexta ou sábado, dá certo também. Beleza. Tá joia? Obrigado, professora. Nada, Lucas. Professora, Pode falar, Samara. nessa questão do número 3, ela pede o fator de potência. Esse ângulo eu posso pegar da potência complexa trifásica ou tem que ser a monofásica? O ângulo é o mesmo das duas. O mesmo, né? Porque quando você, tipo assim, você tem o triângulo, né? Se você pensar no triângulo monofásico, né? O P monofásico, o Q monofásico, que você multiplica por 3 para ter o trifásico, vai ser 3 vezes esse vai ser 3 vezes esse, né? E como tem esse mesmo coeficiente, né? Porque quando eu faço assim, S monofásico é igual a 3, é igual a P monofásico, né? Mais JQ monofásico. Se eu multiplicar por 3, né? Então, só para fazer a relação para mostrar que esse S vai dar 3, dá 3 vezes esse. Porque aí eu vou fazer... lembrando que o S, né? Ele é raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Quando eu multiplico por 3, né? Aí eu vou ficar... O S vai ficar raiz 3P ao quadrado 3Q ao quadrado. Né?
Então, isso aqui seria o S trifásico, né? E esse é o monofásico. Quando eu faço isso, aqui vai ficar 9, fica comum, então saio com 3. Então, fica 3 raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Ou seja, nesse caso, como eu multiplico tanto a base quanto a altura pelo mesmo fator, implica em eu multiplicar a hipotenusa também pelo mesmo fator. Entendeu? Percebeu? Então, todos os lados aqui, né, do trifásico dá 3 vezes o monofásico. Então, a proporção se mantém. Então, esse ângulo é exatamente o mesmo. Seja monofásico ou seja trifásico. Certo? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Jeverton, sempre que o problema não disser, você vai considerar que ele é RMS, tá? Como eu já comentei aqui algumas vezes, né? Se eu digo que V é igual a 10 volts, aliás, vou botar lá, 10 fase 10 graus volts. Se eu não disser nada, isso é RMS, tá? Quando é que eu não vou dizer nada e que não vai ser RMS? Quando eu disser assim, ó, V de T é igual a 10 seno de ômega T volts. Aí isso aqui não tem como ser RMS, isso tem que ser o valor de pico, percebe? Mas se eu der na forma vetorial, né? Seja complexo, seja polar, então eu não disser nada, esse valor vai ser RMS, tá? Joia. E aí, pessoal? Algo mais? Sim, vou botar o link aqui enquanto você pensa em alguma coisa aí. Professora, não é em relação aqui ao roteiro, mas só para a gente saber, serão quantas questões nessa prova? 7 também, conforme foi na primeira? Pois é, eu tô querendo fazer 7, mas eu tenho, para isso eu vou ter as questões que eu estou separando, assim, não dá para ser 7, senão fica uma prova longa. Aí ou eu vou mudar as questões, ou eu vou reduzir o número de questões. Eu ainda estou decidindo, na verdade. Até segunda-feira que eu devo fechar a prova. Show, então. Certo? Ó, eu coloquei no chat o link, tá? Para presença. Vejam aí. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, alguma dúvida, alguma tendência aí. Professora, só mais uma. Pode falar, Samara. Estou aqui para isso. É que nessa mesma questão, quando eu faço com esse ângulo que eu achei, ele está dando fator de potência diferente do que está no gabarito. Eita, a questão 3? Isso, a questão A da 3. Deixa eu ver aqui, um sistema trifásico. Deixa eu, pelo menos, montar aqui a estrutura para você me dizer se você está fazendo igual ou se está fazendo diferente, tá? Um sistema trifásico equilibrado, ligação YY, tem módulo de tensão de linha, né? Que eu não sei qual é. Deixa eu até botar aqui. É YY. Tenho módulo de tensão de linha. 208 volts, né? E uma carga que demanda uma corrente de linha com módulo de 6 amperes. Então, eu sei que o meu I de linha, 6 amperes o módulo, e o meu V de linha, 208 volts. A potência complexa trifásica, então o S trifásico. Aqui na carga, mas como eu não tenho perda na linha, que também que é uma outra coisa que dificulta um pouquinho as contas, né? Quando a gente considera a perda na linha. Só que também a gente não vai considerar aqui. Então, sempre que eu não tenho perda na linha, que eu desprezo essa impedância da linha, a minha potência que é gerada é toda consumida, nada é perdido, tá? Então, eu posso considerar essa potência trifásica na carga a mesma potência do gerador, se eu quiser, tá? Nesse caso aqui, porque eu estou desprezando as impedâncias da linha. É igual a 1.800 mais J, 1.512 volt-ampere. A impedância da linha pode ser desprezada, a frequência terrestre. Qual o fator de potência? Essa letra A, né? Que está diferente? Isso. Olha só, aqui você fez o quê? Você mudou isso aqui para módulo e fase? Ou para... Já vi agora que eu errei. É 1512, eu anotei 512, eu não vi esse ano na frente. Tá. Porque aqui é só você botar em módulo e fase, né? Vai ficar S, fase e teta. Esse teta, quando você converte isso de módulo para fase, já é o ângulo do fator de potência, né?
Isso, aí eu tava fazendo, aí tava dando diferente, eu não entendi por quê. E aqui, ó, eu já sei que é indutivo, sem nem ver aqui. Por quê? Porque aqui deu mais J1512, né? Por quê? Se o Q é maior que zero, isso caracteriza um sistema indutivo, né? Se fosse negativo aqui, seria capacitivo. Certo? Professora. Ah, que bom. Que bom que você viu, então. Algo mais, pessoal? Todo mundo preencheu a presença aí do formulário? Alguém não, ainda não? Professora, coloca o link de novo aí, por favor. Oi? Coloca o link de novo aí, por favor, porque a minha internet caiu e eu acabei perdendo. Pronto. Obrigado. Nada. Certo, vou interromper a gravação aqui, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente ainda vê, tá?